Quantos irmãos acham? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor e entregar agora em Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai, onde nós vamos refletir na Tua palavra e que o Senhor venha falar conosco, Pai. Todo roubo, todo impedimento, tudo aquilo que o inimigo faz para tentar tirar a nossa atenção, porque é um momento especial e o inimigo sabe, Pai, que nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra e sermos edificados. Então todo roubo, tudo aquilo que o inimigo tentar para fazer com que nós não ouçamos a Tua palavra, que já caia por terra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Tira todo espírito de distração, todo espírito de conversa, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos nessa manhã estarmos ouvindo a Tua palavra e saindo daqui mais uma vez edificados pelo Senhor. Repreendemos todo o mal nesse momento e declaramos a Tua presença aqui no nosso lugar, ó Pai Todo-Poderoso, liberado. Espírito Santo, fala conosco, ó Pai. É o que nós oramos e entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, em nome de Jesus. Deuteronômio 32, versículo de número 11. Diz assim: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Amém? Essa mensagem aqui é um cântico de Moisés. Antes de Moisés, né, ir ao monte, olhar a terra prometida e ninguém saber o que aconteceu com ele, porque Deus o tomou para si, ele faz esse cântico, falando que sobre a condução de Deus para o povo dele, como Deus conduziu o povo dele, e o mesmo Deus conduz nós hoje. E antes de nós falarmos, aqui fala aqui no versículo 11, como a águia desperta o seu ninho, e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas. A águia, irmãos, é um animal que é comparado, né, conosco. Deus nos compara com uma águia. O próprio Deus, várias vezes, Ele mesmo se compara com a águia. E a águia, ela tem algo peculiar, como eu já falei sobre o ninho da águia. A águia, ela constrói o ninho dela em um lugar em que ninguém possa ter acesso, para que os predadores não atrapalhem ali a criação delas, o momento delas. E a águia, ela constrói um ninho. E o ninho da águia, ele é muito seguro. Como eu já falei, aqui tem ninhos de águias encontrados que tem 2 toneladas. Imagina o tamanho do ninho. Um ninho tamanho desse púlpito aqui, imagina isso. Desse tamanho, com 2 metros de altura. E eu quero falar de algo que a águia coloca no ninho. A águia, quando ela está construindo o ninho dela, ela vai levando vários galhos de árvores, até troncos pequenos ela leva para construir o ninho. E ela leva muito espinho. Ela constrói o ninho dela por dentro cheio de espinhos e por fora cheio de espinhos, para que os predadores não tenham como entrar, com uma segurança mesmo. E depois que ela constrói o ninho, ela coloca espinhos por fora, espinhos por dentro. Ela pega, muitas delas matam um animal, um carneiro, e leva aquela lã daquele carneiro até o ninho, coloca aquela lã para forrar o ninho, e também tiram das suas próprias penas, das suas plumas, e colocam das suas plumas para o ninho ficar bem confortável para os seus filhinhos. E aquele ninho fica bem confortável, ali ela tem os seus filhotes, ali ela cria os seus filhotes, e ali ela leva o alimento, e vai cuidando deles até um determinado momento. Quando chega um determinado momento, irmãos, em que os filhotes já estão grandes, os filhotes já estão se preparando, já podem começar a ter a sua vida independente, começar a voar, é um momento que a águia, sabe o que ela faz? Ela vai lá no ninho. Se essa águia colocou aquele tapete de pelo ali, que ele matou o animal, ela arranca aquele tapete, né? Ela arranca todas as penas que tem dentro do ninho. E aquele ninho confortável, aquele ninho gostoso, começa a se tornar um ninho meio esquisito para as águiazinhas.
tem espinhos, elas começam a andar no ninho e começam a se espinhar dentro do ninho. E aquele ninho não fica tão confortável. E elas começam a ir para as beiradas do ninho. E aí o que a águia faz, a águia mãe, como fala no texto aqui, como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhotes, o que ela faz? Ela sobe no ninho, começa a voar sobre o ninho, bater as asas, bater as asas, bater as asas, e os filhotes acabam caindo. E eles caem em queda livre. E o que ela faz? Vão se esborrachar lá embaixo? Não. A águia vem por baixo deles, pega os filhotes e leva de novo lá para o ninho. Só que eles, quando voltam para o ninho não está confortável. E eles falam, poxa vida, precisamos sair daqui. Precisamos mudar. Porque nós temos que aprender a voar. Agora eles já sabem como que é uma queda livre. E depois eles, por si só, vão naquela beirada, ela bate as asas, eles saem do ninho e começam a voar e ter vida própria. Então, como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as suas asas para apanhá-lo, levando sobre elas, Deus também é assim comigo e Deus é assim com você. O ser humano, ele tem uma mania e tende a fazer o quê? A se acomodar com as situações da vida deles. Então, enquanto está tendo conforto, uma situação está tendo conforto, prazer, seja ela qual for a situação, o ser humano, ele tem a mania e ele tende a se acomodar. Se acomoda. Então, aquelas águiazinhas, se elas ficassem ali, cheia, né, de peninhas, cheia de tapetinhos do animal, a mamãe trazendo todo dia comidinha na boca, e a mamãe traz comidinha, e a mamãe traz comidinha, e aquela águia vai crescendo, chega uma hora que ela vai ficar maior do que a mãe, maior do que o pai da águia, o pai águia, e não vai voar. Está acomodada no ninho, está tudo confortável. Então, muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas fazem do local dela, onde ela se achou conforto, ela faz aquele local o seu ninho. É o ninho dela. Ela fez daquele local o ninho dela. E muitas vezes a pessoa está iludida que esse ninho dela é o único lugar que tem no planeta, o melhor lugar que tem no planeta. E ela fica ali. Mas temos que entender algo. A qualquer momento, irmãos, o ninho pode acabar ali, a pessoa pode ter um problema e ela tem que viver numa realidade. É como a águiazinha. Até o momento elas estavam ali no ninho. De repente a mãe águia fala, olha, você vai ter que agora cair na realidade. Você vai ter que sair do ninho. E muitas vezes pode acontecer algo na vida de qualquer pessoa, e ela vai ter que entender que ela vai ter que ir para uma nova realidade na vida dela. Porque até então está acomodada. Está ali no ninho. Está tudo bem. Está tudo confortável. Está do meu jeito. Está prazeroso estar aqui. E quando eu falo do ninho, irmãos, é em qualquer situação da vida da pessoa. Onde ela se acomodou. Onde ela parou. E ela fica arrumando vários subterfúgios para poder justificar a sua acomodação. Só que eu tenho uma notícia. Para Deus não tem justificativa. Para Deus não é um Deus que Ele olha e fala, não, essa justificativa não dá certo. Essa eu não aceito. Essa outra eu não aceito. Essa outra eu não aceito. Porque Deus, irmãos, Ele tem algo melhor para as nossas vidas. Às vezes a pessoa está acomodada no ninho, porque ela acha que ali é o melhor lugar, que ali é a melhor situação para a vida dela, mas não é. E esse ninho que eu falo aqui, pode ser uma mudança de lugar. Quando eu falo de lugar, não é só lugar físico. Às vezes a pessoa fala, o pastor pregou, é para mim ir embora da igreja para outra igreja. Deus falou comigo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de mudança de lugar. Às vezes a pessoa está e ela tem que ter uma mudança de posição. Às vezes a pessoa ela tem, o ninho dela é um hábito que ela tem. E ela tem que mudar. Deus chega uma hora, Deus fala, você tem que mudar esse hábito. Você está muito confortável nesse hábito. Você está aí vivendo nesse hábito seu, está dando muito prazer nessa vida que você está levando. Há pessoas que já cresceram
águias que já cresceram e muitas vezes podem estar dentro do ninho. Não as águias aves, porque elas têm esse ritual e esse ritual é cumprido com rigor. Então, irmãos, e Deus, Ele muitas vezes vai patrocinar em nossas vidas uma mudança. Deus, Ele não vai deixar. Vai chegar uma hora que Deus vai tirar a pena. Deus vai tirar o tapetinho de carneiro que tem ali. E a situação vai ficar meio esquisita. O que está acontecendo aqui? É o diabo? Deus manda falar para você: não. Tem situações que é Deus. Esse espinho, só o diabo pode pôr espinho. Não. Paulo fala assim: me foi colocado um espinho na carne. Quem colocou? Não sei quem colocou. Mas muita gente fala que foi o diabo que colocou um espinho na carne dele. Ele não fala nada. Ele fala que foi me posto um espinho na minha carne. Então muitas vezes Deus, Ele vai querer nos abençoar. Só que para isso precisa mexer no ninho. Então pode ser uma mudança na vida natural, como eu falei, mas também pode ser uma mudança na vida espiritual. E no plano espiritual, irmãos, sempre acontece e vai ter que acontecer mudanças em nossas vidas. Muitas vezes a pessoa está acomodada. Eu acordo de manhã, como o Felipe falou, eu acordo de manhã, eu oro, tá? Estou bem, eu não roubo, eu não bebo, eu não faço mal para ninguém, mas tem coisas que tem que ser mudadas dentro de nós espiritualmente, e Deus, Ele mexe, Deus, Ele coloca, né? Deus tira o conforto, Deus tira as penas. E muitas vezes o homem, quando acontecem essas mudanças no plano espiritual, só que assim, para você poder entender, toda vez que tem uma mudança no plano espiritual, essa mudança reflete no mundo natural. Quem que vive aqui flutuando? Ninguém. Nós vivemos na carne. Então toda mudança que Deus quer fazer aqui no mundo espiritual vai refletir dentro do nosso mundo natural. Deus, Ele vai mexer dentro do ninho. E eu, antes de falar, Deus, Ele vai mexer no nosso ninho, muitas vezes, não é para coisas ruins. Deus vai mexer no nosso ninho, porque Deus, o Billy Graham, é um grande evangelista, ele pregava isso, ele falava assim, Deus não tira algo da sua vida, sem substituir por algo melhor. Então, às vezes Deus, Ele quer nos tirar do ninho, do conforto que nós estamos, no hábito que nós estamos, numa situação que nós estamos vivendo, para nos colocar algo melhor em nossas vidas. E muitas vezes nós não conseguimos entender quando Deus começa a tirar as penas e a tirar o tapetinho ali do animalzinho de dentro do ninho. Nós não conseguimos entender. Poxa vida, o que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo na minha vida é que até agora eu estava dentro do ninho, guardado, bonitinho, e Deus agora Ele quer que eu saia de dentro desse ninho, de dentro dessa situação. E muitas vezes o ninho que nós estamos pode ser situações confortáveis que nós estamos vivendo em nossas vidas, mas o ninho também pode ser um ninho ruim. E Deus, Ele quer nos tirar, porque tem pessoas, irmãos, que ela sabe e aprende a conviver com coisas ruins. Já viu isso? Pessoas que vivem o ruim. Quando eu era menino, hoje não tem. Quando eu era menino, não tinha esse negócio de pet shop, tantas coisas. Aí tinha aqueles cachorros de rua. Tinha cachorro que ele era atropelado e a patinha dele quebrava e ele começava a andar, agora, a partir de agora, com 3 patinhas. Alguém já viu isso, que é mais velho assim? Não? O animalzinho ficava ali e a vida dele agora era com 3 patas e uma quebrada, porque ninguém levava, não tinha o pet shop, ninguém prezava por isso. Hoje não, hoje é diferente. Hoje o cachorro faz cirurgia, hoje tem tudo para o animal. Não? Aquele tempo não tinha. Então, e o animal acostumava, você olhava para ele, a vida dele agora era com 3 patinhas. Ele corria atrás do pneu do carro, continua correndo ainda agora era com 4 patinhas, agora com 3. Mas ele acostumou, e muitas pessoas acostumam com o ruim na vida dela. E Deus, muitas vezes, Ele vai mexer, para quê? Para nos tirar dessa situação. E muitas vezes, nós não vamos entender. Mas aqui em Eclesiastes 11:5, não precisa abrir, fala assim, assim como o homem não sabe o caminho dos ventos, e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim são as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deus, Ele quer fazer algo em nossas vidas, só que nós não vamos entender. Esse texto aqui eu acho ele tremendo, porque a pessoa chega e fala assim, estou grávida. Estou grávida, tá. Aí vai passando o tempo, você vê só uma barriga crescendo,
E lá dentro está sendo formado uma pessoa. Cresce ossos, cresce unha, cabelo. Tem criança que nasce cabeluda. E como que é isso? Não sei. É o que eles acham e falam. Assim como você não sabe o caminho dos ventos e nem como se forma os ossos no ventre de uma grávida. Alguém já conseguiu seguir o vento? Chego para você e falo, em tal lugar. Eu faço como, pastor? Segue o vento. Segue o vento. Entra na rodovia e segue o vento que você vai sair lá no lugar. Não tem como. Então, nós não sabemos como é que Deus vai fazer a obra das nossas vidas, mas Deus, Ele quer fazer uma obra nas nossas vidas. Em Isaías 55:9, eu marquei alguns textos para nós entendermos, fala assim, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Por isso que nós não conseguimos entender como é que Deus vai fazer. Muitas vezes nós achamos que Deus está fazendo coisas que não são legais. Às vezes, por que Deus está permitindo isso aqui? Esses espinhos dentro da minha vida. Porque Deus, Ele quer que você saia desse ninho. Porque Deus, Ele quer que você mude. E sair do ninho, muitas vezes, não é largar tudo, não é destruir tudo, não. Sair do ninho é uma mudança que Deus quer que tenha em nossas vidas. Só que nós não conseguimos entender. Às vezes a pessoa tem tantos planos, ela faz tantos planos, só que dentro dos planos dela, falta algo. O mais importante de tudo, falta Deus. Será que Deus quer que você esteja nesse ninho? Será que Deus quer que você continue nesse ninho? Será que Deus quer que você entre nesse ninho? Será que Deus quer que você saia desse ninho? Eu tenho que saber, e Deus, Ele vai me mostrar. Então, irmãos, eu vou rapidamente aqui mostrar na Bíblia que nós temos várias pessoas, mas eu coloquei 3 aqui, que é Abraão, José e Moisés. Deus tinha propósito na vida deles. Só que Deus, para poder cumprir o propósito na vida desses homens, Deus teve que mexer no ninho deles. E muitas vezes, irmãos, para Deus mudar a nossa vida, para Deus mudar a nossa casa, para Deus mudar a nossa família, para Deus nos mudar, é necessário que Ele mexa nos nossos ninhos. Não é fácil sair do ninho, né? Foi fácil sair do ninho, Felipe? Foi fácil, Emily, sair do ninho? E agora ir para um outro ninho que Deus, né? Tem, não é fácil, porque você vai ter que largar tudo. Aí você vai, de repente chega lá, meu Deus, tamanho do meu quarto agora isso aqui. Meu quarto era desse tamanho, de tudo isso aqui, só que é um ninho. Só que Deus, Ele tem um propósito novo. Deus tem algo novo. E Deus tinha algo novo para Abraão, Deus tinha algo novo para José, e Deus tinha algo novo para Moisés. Só que era necessário que eles saíssem do ninho. E Deus, Ele mexe no ninho, né? E muitas vezes nós não entendemos. Por que Deus está mexendo no ninho? Para me tirar dessa zona de conforto. Está tão bom aqui, Deus. Está tão legal vivendo assim. Não tenho compromisso, eu chego a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. E Deus, Ele fala assim, mas eu quero realizar algo, né, na tua vida que está no meu coração. Não é no coração do pastor Nelson, no coração de Deus. Deus tem algo no coração dele. Sabe por quê, irmãos? Você acha que Deus fica feliz de acordar e ver você triste? Você acha que Deus fica feliz de acordar e você acordar e ser humilhado? Você acha que Deus fica feliz de ver a vida que você muitas vezes está levando, que você olha assim e fala, poxa vida, eu não aguento mais levar essa vida? Pode ter certeza disso. Deus também não aguenta mais ver você levar aquela vida. E Deus, Ele quer uma mudança, Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar. Só que muitas vezes vai ter que mexer no ninho, vai ter que mexer no conforto. E Deus, Ele mexe. Irmãos, e para Deus, a posição muitas vezes que nós estamos, para Deus, não é a ideal. Às vezes a posição que eu estou, para mim é a posição ideal. Mas para Deus não é. Deus olha e fala assim, eu quero te dar muito mais. Eu quero fazer muito mais na sua vida. Eu sou teu pai, eu sou teu amigo, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da sua casa. Só que para isso é necessário eu mexer no ninho. Quem está disposto aqui a deixar Deus mexer no ninho?
Temos que estar dispostos a deixar Deus mexer no ninho. Porque também tem uma notícia para você. Se você não estiver disposto a deixar Deus mexer no ninho, e Deus quiser mexer no ninho, Deus vai mexer no ninho. Mesmo que você não queira. Se é propósito de Deus, irmãos, vocês vão ver, Deus ele mexe no ninho, independente de qualquer coisa. Então, muitas vezes Deus vai mexer no ninho, e eu quero também falar para você, quando Deus começar a mexer no ninho, nós não podemos nos desesperar. Estou desesperado, o que está acontecendo? Não, Deus está mexendo no ninho. Se Deus me tira daqui, Deus vai me levar para algo melhor. Se Deus me tira desse ninho, é porque vai acontecer algo muito mais aprazível na minha vida. É o que vai acontecer. As águias estavam no ninho, e do ninho, elas ficavam ali, quem sabe na beirinha, as filhotinhas olhando, e só via aquilo ali. Quando Deus tira do ninho, o que acontece? Elas começam a voar. E elas começam a ver outros horizontes. Elas cresceram. Agora, elas vão também construir os seus próprios ninhos. Elas vão ter os seus próprios filhinhos. Olha que coisa mais linda. Por isso que Deus, ele mexe. E Deus, irmãos, ele tem bênçãos para mim e tem bênçãos para você. Jeremias 29:11 fala assim, porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que coisa, Deus ele tem pensamentos para nós. O que você pensa na sua vida? O que você quer da sua vida? Deus, ele tem pensamentos aqui de paz, pensamentos de não de mal para nós, mas para fazer o quê? Para dar o fim que nós muitas vezes queremos. Às vezes nós temos um objetivo e Deus ele olha e fala, é bom o que ele quer. É bom. Então eu vou fazer isso para ele. Só que muitas vezes para poder chegar onde você quer chegar, é necessário que mexa no ninho. Muitas vezes a pessoa fala, me dá isso, Deus. Deus fala assim, vou te dar isso. Você quer que eu te dê isso? Se você age assim, se eu te der isso agora para você, isso não vai ficar uma hora na sua mão, porque você não aprendeu a lidar com isso. Então você vai ter, e você já está me pedindo isso. Às vezes a pessoa ela quer algo que tenha você vai requerer de você muito compromisso, e a pessoa não tem compromisso. Como que Deus vai dar algo para ela que ela não tem compromisso? Às vezes a pessoa, ela pede algo para a vida dela que requer muito esforço, mas a pessoa não gosta de se esforçar. Às vezes a pessoa ela pede, eu quero ser locutor. Ela chega no lugar e fica assim, não fala com ninguém. Aí ela quer ser locutor. Deus fala, como você vai ser locutor? Então vai ter que aprender a falar. Vai ter que aprender a se expressar. Então, irmãos, Deus, ele sabe o que é o melhor para mim e o que é melhor para você. Jó 13:7 fala assim, o que eu faço não entendes tu agora, mas entenderá depois. Às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo naquele momento. Como Jó. Jó não estava entendendo o que estava acontecendo com ele naquele momento. Foi permitido que ele perdesse tudo, os filhos, perdesse os bens, e foi falado para ele, o que eu faço tu não entendes agora, mas entenderás depois. Às vezes você vai passar por um processo, ou está passando por um processo, que você não está entendendo, mas você vai entender depois, né? E muitas vezes por não entendermos o que está acontecendo, nós não queremos aceitar o que Deus está fazendo. Muitas pessoas não querem aceitar. Chega lá, o pastor falou, não sei quem pregou, não estou nem aí não. Eu não quero mudar, está muito bom lá, eu não vou sair. Por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus e não queremos aceitar. Quando eu não entendo o trabalhar de Deus, eu não quero aceitar. Então nós temos que entender isso. Quem sabe Deus quer fazer algo agora que você não está entendendo, mas você vai entender depois se você deixar. Às vezes Deus quer mexer no ninho agora e nós então não estamos entendendo, mas nós vamos entender depois. Lá na frente você fala, poxa vida, que bom, hein? Que bom que eu entendi o que Deus queria fazer comigo. E muitas vezes nós não conseguimos entender e aceitar
as mudanças de Deus, porque Deus ele vai mexer, irmãos, em lugares em que nós estamos apegados, em situações em que nós temos prazer com aquela situação. Então eu não vou deixar Deus mexer, eu não vou aceitar que Deus mexa aqui. E Deus, se Ele quer mexer em algo na sua vida, se Ele quer tirar algo da sua vida, é porque Deus tem algo melhor para colocar. Você pode ter certeza disso. Tem uma pessoa que é ladrão de bênção. O diabo é um ladrão de bênçãos. Mas Deus não, irmãos. Deus, Ele só tira algo de nós para nos dar algo melhor. Você pode ter certeza disso. Deus, Ele só tira algo de nós para nos dar algo melhor. É como o pai, né? O pai, ele quer tirar a chupeta da criança e a criança não quer. Aí ele fala assim, vamos trocar a chupeta, né, por um prego. A criança olha, não, ele dá algo melhor do que a chupeta. Aí a criança, ela troca. Então Deus, Ele só vai nos dar algo melhor, né? E tirar de nós aquilo que não é legal. Então, eu tenho que entender. Você pode estar entendendo o que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer se você deixar. Ou o que Deus está fazendo. Mas Deus, Ele tem algo melhor. Pode ter certeza disso. E lá em Gênesis 12:1, Deus fala assim para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão estava muito bem, irmãos. Abraão estava lá em Ur, que eles falam que é Ur dos caldeus. Só que os caldeus chegaram muito tempo depois, mas não importa. É como, né, vamos dizer assim, a história conta, Cristóvão Colombo descobriu a América, mas a América tinha nome de América? Não, ele descobriu, mas a história fala que ele descobriu a América. Então, lá em Ur dos caldeus, os caldeus não tinham chegado ainda, mas eles chamaram esse lugar de Ur dos caldeus. E Abraão vivia ali. E ali era uma terra muito próspera, irmãos. Não faltava água, tinha os aquedutos ali, tinha os córregos para água, então eles não tinham problema, a plantação era boa, comida era boa. A família de Abraão era uma família bem estável, uma família rica. E Abraão estava ali, ele tinha tudo para morar ali o resto da sua vida, viver o resto da sua vida, estava tudo bem. Sabe que nada, eu estou bem, estou aqui, eu tenho casa na praia, eu tenho casa no campo, eu tenho trabalho bom, estabilidade. Aí eu fiz aí um concurso público e ninguém pode me mandar embora, está tudo certo, está tudo bem. E é assim que Abraão estava tudo certo na vida dele. Mas eu vou ficar aqui, quem sabe Abraão falou, olha, eu vou construir ali, eu vou construir lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. E Deus falou, Abraão, eu tenho outro propósito para você. Eu tenho outro propósito. Eu tenho algo muito maior para você. Eu tenho algo, sabe, que você nem imagina. Eu quero fazer de você pai de multidões. Eu quero fazer de você que todas as famílias dessa terra sejam famílias abençoadas. Por ti bendirei todas as nações. Por ti bendirei todas as famílias. Olha o que Deus queria fazer. Algo muito maior. E Abraão, né, está ali e Deus fala, olha Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmãos, Abraão podia olhar para Deus, Senhor, o Senhor viu aí a minha casa, o Senhor viu tudo que Deus me deu, o Senhor me deu, eu estou de bem aqui, estou tranquilo aqui. Deus fala, não me importa. Deus, irmãos, Ele não se importa com o que eu tenho, com o que eu não tenho, como que está a minha estabilidade. Se Deus, Ele tem um plano melhor para as nossas vidas, Ele vai executar esse plano. E o ninho de Abraão, Deus resolveu mexer no ninho de Abraão. Abraão, você tem que sair do ninho. Você vai sair do ninho aí de Ur dos caldeus, e você vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão decide sair. Abraão decide ouvir a Deus. E no meio do caminho, Abraão tem muitos problemas, muitas ocorrências desagradáveis aconteceram na vida de Abraão. Você vai lendo a história de Abraão, você vai vendo tudo o que aconteceu na vida dele. Mas só que Abraão, quando chegou o momento certo, Abraão ele foi tremendamente abençoado.
E por ele, o propósito que Deus tinha lá em Gênesis 12, 3 e 22, 18, que Deus fala que por ele todas as famílias dessa terra seriam benditas, todas as famílias foram benditas. Abraão se tornou o pai de multidões. Quando Deus olha para Abraão e fala assim, sai para fora, sai da tua tenda, olha aí para essas estrelas aí do céu, consegue contar? E não, foi então, a sua descendência vai ser maior do que isso. Sabe os grãos de areia? Você consegue contar os grãos de areia? Não, a sua descendência será maior do que isso. Então Deus, ele mexeu no ninho de Abraão. E Abraão saiu. No meio do caminho, Abraão teve problemas, Abraão teve dificuldades, mas ele continuou. E Deus não se importou com o que Abraão tinha. Às vezes a pessoa fala, poxa, se o Senhor me tirar daqui, desse meu emprego, se o Senhor me tirar dessa casa, se o Senhor me tirar disso, se o Senhor me tirar daquilo, onde eu vou morar? Deus está mandando falar para você, eu tenho coisa melhor. Eu simplesmente quero tirar você desse ninho, está cheio de espinho nesse ninho, esse ninho você não consegue nem andar mais dentro dele, e cutuca aqui, cutuca ali, e você continua dentro desse ninho. E Deus falou, eu quero tirar você. Foi por isso que Deus tirou as penas. Foi por isso que Deus tirou o tapetinho, que é para te espetar mesmo, para você saiba que Ele quer te tirar de dentro dessa situação. Muitas vezes a pessoa não entende, aquilo incomoda no coração da pessoa, está incomodando. Poxa, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso voltar, eu preciso sair desse ninho que eu entrei, eu preciso sair dessa situação. E cutuca, e cutuca, e cutuca, eu continuo ali me espetando. E Deus batendo a asa. Aí a pessoa fala, pô, só vendaval na minha vida. Não é vendaval do inimigo, é vendaval de Deus. É as asas de Deus batendo em cima do ninho. Para tentar tirar águiazinhas de dentro do ninho, para elas aprenderem a voar sozinhas. Para elas poderem ter uma vida independente. Deus, Ele quer fazer isso conosco. Às vezes nós olhamos, poxa, que vento é esse do diabo? Não, é vento de Deus. Para poder nos tirar da situação que nós estamos. E muitas vezes nós não entendemos. E Abraão entendeu. Só que Abraão, ele foi, e Abraão não sabia o que ia acontecer. Abraão, ele foi para uma terra que ele não sabia onde era essa terra, mas ele foi. Ele entendeu que Deus estava mexendo no ninho dele. E Deus, irmãos, ele mexe no nosso ninho. E quando ele mexe no nosso ninho, é porque Deus, ele quer nos dar o melhor. Amém? Está entendendo ou não? Está entendendo? Entenda isso. Entenda isso. Sabe, eu estou aqui, irmãos. Eu vou dar um exemplo bem rápido para os irmãos. Eu estou aqui e um dia a minha vida estava tudo bem. Sabe? Primeiro eu tinha um autoelétrico, eu tinha um laticínio, eu tinha banca na feira, construí casa, tudo. E de repente Deus olhou e falou, olha, esse ninho que você está não é bom. Eu não era nem crente. E Deus bateu as asas dele, eu não sabia, Ele me arrancou daquele ninho. Sabe, me arrancou. Aí, muito tempo depois, Deus, Ele me colocou no ninho, que é com a águia Sônia. Né? E Deus me trouxe para cá. E eu estava lá trabalhando e tal. E, de repente, Deus, Ele falou assim, eu quero tirar você desse ninho. E eu falava, não, desse ninho não, Senhor, desse ninho não, está muito bom. Eu acordo 3 horas da manhã, vou dormir, né, chego em casa às 4 da tarde, mas está tudo bem. Eu vou nas festas e não posso ficar até o fim da festa, porque tem que acordar cedo no outro dia. Então, a minha família não pode participar das festas. A Sônia, quantas vezes saiu sem comer um bolo de uma festa, porque tinha que ir embora. E Deus falou, mas eu quero te levar para uma outra situação. Ah, não, Senhor, mas como que eu faço se eu sair desse ninho? Como que eu faço? Como que eu vou viver? Como que eu vou comer? Como que eu vou beber? O que vai ser dos meus filhos? Eles precisam estudar, Senhor. Sabe? E Deus falou, mas eu vou te tirar desse ninho. E Deus me tirou, irmãos. Deus colocou um espinho em mim. Sabe? Deus permitiu um espinho. No lugar que menos eu podia ter. Eu não podia ter uma hérnia. Como que eu ia ter uma hérnia e trabalhar com o meu trabalho? Tão pesado daquele jeito. E Deus permitiu. E me tirou. E eu tive que entender. No momento foi tão desesperador. Eu olhei e falei, meu Deus, é isso que eu tenho agora. E eu quero falar para você. Deus tem cuidado. Deus tem abençoado. Deus tem me guardado. E eu consegui voar mais alto.
Meu voo antigamente era bem rasinho. A minha vida era bem rasinha, umas coisas assim. Hoje não. Hoje Deus, Ele me colocou, eu entendi. Então entenda isso. Às vezes parece ruim o que Deus quer fazer, mas lá na frente você não sabe o que Deus quer fazer. Lá na frente vai entender. Hoje eu entendo o que Deus queria fazer. Hoje não, já faz um tempo que eu entendi o que Deus queria fazer. O que Deus tinha para a minha vida e o que Deus tem para a sua vida. Então, faça como Abraão, mesmo que você não saiba para onde Deus vai te mandar, o que Deus vai fazer, deixa Deus mexer no seu ninho. Outra pessoa que Deus mexeu no ninho foi José. José, filho de Jacó, ele, até os 16 anos, José viveu com os pais. Estava ali, estava tudo bem, estava tudo normal na vida dele. Filhinho querido do papai. Olha, papai vai mandar fazer uma capa para você, diferenciada de todos os seus irmãos. Jacó amava muito aquele filho, porque aquele filho era dele, da mulher que ele tanto amava. Só que Deus, irmãos, Deus, Ele tinha um propósito na vida de José. José tinha tudo ali, ele tinha a herança de Jacó, ele tinha os bens do pai, estava tudo bem, era bem tratado, era bem quisto. E de repente Deus falou, preciso mexer nesse ninho. Deus mexeu no ninho. De repente José olhou, os irmãos com inveja, os irmãos com ciúme, os irmãos pegaram José, todos conhecem a história, jogaram José dentro de uma cova. Aí falou, não vamos matar ele não, vamos tirar proveito dele, vamos vendê-lo. Venderam José. Eles estavam, e José passando por toda essa situação, e José achando que era a pior situação que estava acontecendo na vida dele, mas era tudo um propósito de Deus. José foi tirado do ninho dele, do habitat dele, e foi levado para o Egito. Olha bem, ele foi levado. Quem sabe no meio do caminho ele ficava lembrando, meu Deus, a minha capinha ficou lá, manchado de sangue, para falar para o pai que ele tinha morrido. Ficava pensando, olha, perdi tudo. Aí José é levado para o Egito. Lá no Egito ele é levado para a casa de Potifar, um oficial. E lá da casa de Potifar começou a ficar tudo bem. De repente, não, nesse ninho você não vai ficar, não é aí o ninho. Porque desse ninho, porque às vezes não entendemos. Poxa, Potifar é amigo do rei, do faraó. Então para mim chegar em faraó vai ser muito fácil. Deus fala, não, mas não é desse ninho que você vai sair para ir para faraó. É de outro ninho que eu vou te levar. E tira ele dali. E leva ele para a cadeia. E depois da cadeia, todos sabem, ele chega até a casa de faraó. Irmãos, José jamais poderia imaginar como que a história dele ia terminar. Qual seria o desfecho da história dele? Olha que coisa. Deus mexeu no ninho, tirou José do ninho, colocou um monte de espinhos. Aí ele falou para José, estou tirando as penas, estou tirando agora o tapetinho. Você vai ficar só entre espinhos, porque você vai sair desse ninho. Eu vou colocar os irmãos contra você, eu vou colocar os seus irmãos contra você, eu vou colocar situações contra a sua vida, eu vou fazer eles armarem contra você, mas eles não estão armando contra você, eles estão simplesmente sendo usados para cumprirem o meu plano. Às vezes nós olhamos, poxa, essa pessoa está se levantando contra mim. Às vezes, irmãos, ela não está se levantando contra você, está sendo usada por Deus para se levantar contra você, para Deus te levar para o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Nós olhamos, poxa, não acredito, meu irmão, de sangue. Você imagina o José. Mas Deus falou assim, pode ficar tranquilo. Lá na frente, se você entender e souber o que você vai fazer, você vai sustentar todos eles. Eu estou usando eles contra você agora, para eles não morrerem de fome depois, porque você vai ser usado para abençoá-los. Às vezes nós nem entendemos o que está acontecendo, e Deus, Ele quer simplesmente abençoar a nossa vida, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. E para José poder alcançar esse patamar que ele alcançou, do segundo maior homem do Egito, ele teve
que enfrentar e superar vários obstáculos na vida dele. Às vezes nós não queremos enfrentar obstáculos. Às vezes nós não queremos, enfrentar essas situações e superá-las. Está muito bom aqui, mas Deus fala, não está bom. Pode estar bom para você, José, mas eu tenho um plano muito melhor para a sua vida. Quem crê que Deus tem um plano melhor para a vida? Deus tem algo melhor. Às vezes nós olhamos, Senhor, a nossa oração é essa. Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Senhor, muda a oração. Senhor, se é um propósito seu acontecer tudo isso, para que essa pessoa se dê bem lá na frente, que seja cumprido o seu propósito. Porque Deus, Ele sabe o que faz, irmãos. Amém? Deus, Ele sabe o que faz. Deus, Ele permite entrar na cova dos leões e o leão não vai comer. Deus permite entrar na fornalha e a fornalha não vai queimar. Deus permite ser jogado dentro do poço como José e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então, que nós possamos entender isso. E o outro homem, já estou terminando, é Moisés, irmãos. Moisés, Deus tinha um plano para Moisés. Moisés, onde que ele nasce, Moisés? Moisés, ele nasce dentro da escravidão. O povo de Deus estava escravo. O povo de Deus estava subjugado. E Moisés nasce e Deus tinha um propósito para Moisés. E Moisés, ele nasce, antes de ser morto, que tinha um decreto para morrer todas as crianças. Moisés, não dá para contar toda a história aqui, mas ele é levado para dentro, do palácio de Faraó. E lá ele vive 40 anos. 40 anos. Você imagina Moisés, sabendo que ele era hebreu. Poxa vida, nasci lá na comunidade. Agora estou aqui, onde? Estou no Morumbi, meu. Estou aqui. Olha a mansão. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. No mínimo isso. Mas Deus falou assim, Moisés, eu tenho um propósito melhor para você. Moisés, eu tenho algo para você. E Moisés é tirado de dentro do palácio. E Moisés, irmãos, ele é levado ali para Midian. E quem sabe lá em Midian, ele olha com 40 anos, está tudo acabado. Está tudo acabado. É assim mesmo. Agora estou aqui em Midian, tranquilo, conheci um tal de Jetro aí, um cara legal. Tinha uma filha que eu me apaixonei, casei com ela, está tudo bem. Vou cuidar das ovelhinhas aqui do Jetro, já que eu perdi tudo, porque eu matei um soldado ali e descobriram. Então eu estou aqui e vou continuar nessa vidinha. E Deus fala assim, Moisés, eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo, sim, mais empoderado para a sua vida. E Moisés está ali, atrás do Monte Horebe, ali, olhando, levando as ovelhas para o pasto. De repente, ele olha e vê uma sarça ardente. E lá daquela sarça, ele ouve uma voz, irmãos. E Deus fala para ele, Moisés, você vai ter que voltar lá no Egito. 40 anos já tinham se passado. Ele já tinha praticamente 80 anos. Você vai voltar lá. Você vai resgatar o meu povo. E eu quero falar para você nessa noite. Às vezes, você olha para a sua vida e acha que tudo está acabado. Daqui não acontece mais nada. Mas Deus, Ele quer, mediante a situação que Moisés olhou, pode ter achado que tudo terminou. Deus falou, olha, eu vou começar algo novo na sua vida. Quem precisa que Deus comece algo novo na vida aqui? Deus começou algo novo na vida de Moisés. E Deus, Ele olha para mim, para você e fala assim, olha, pode parecer que está tudo acabado. Você olha e fala, está tudo acabado. Mas Deus fala, olha, eu posso fazer mudar tudo. Quem sabe você olha e fala assim, só me resta agora decepção.
infelicidade, mas Deus ele fala: olha, eu tenho para você alegrias, eu tenho para você muitas coisas boas para fazer, porque Deus ele pode fazer, irmãos, do nada ressurgir, né, algo para nossas vidas. Deus pode realizar do nada. E Moisés estava ali. Como que eu faço? Irmãos, e Deus chamou Moisés para um novo ciclo da história dele. Era um novo ciclo na vida de Moisés. Depois que ele achou que estava tudo acabado. E quantas pessoas que já decretaram que está tudo acabado na vida delas. E que olha, vai ser assim, acabou. Não, Deus ele tem algo novo. Deus ele tem algo novo. Deus ele tem um novo ciclo para nossas vidas. Mesmo que Moisés estava ali, estava tudo bem para ele. Pode ver, todos esses homens aqui, estava tudo bem. Só que Deus tinha algo melhor. E quando Deus tem algo melhor, irmãos, quando Deus tem um propósito melhor, Deus ele vai mexer no ninho. E Deus mexeu no ninho agora de Moisés. Deus mexeu no ninho dele quando ele estava lá com a mãe. Foi jogado dentro de um barquinho de betume. Deus mexeu no ninho de Moisés quando ele estava lá com Faraó. Deus mexeu no ninho de Moisés quando ele estava lá com o sogro dele, Jetro. E não, em nenhum momento desses a vida dele estava ruim. Sempre estava bem, porque Jetro também era uma pessoa bem de vida. Não era como lá no palácio com Faraó, mas ele estava bem. Só que Deus tinha algo melhor para a vida dele. Usar a vida dele. Irmãos, então, Deus tem uma chamada. Tinha uma chamada para Moisés. Uma chamada dele libertar o povo. Um novo desafio para ele. Olha, Moisés, você tem um desafio. Ele tinha um desafio, irmãos. Ele tinha que ir lá agora encarar Faraó. Ele tinha que encarar aqueles homens que estavam ali, que estavam à procura dele. Ele tinha que encarar. E Deus falou, pode ir. Porque quando Deus fala, vai fazer o que eu estou mandando. Deus ele cuida, Deus ele guarda. Ninguém colocou as mãos. Pelo contrário, todos conhecem a história de Moisés. Deus usa Moisés poderosamente. Deus usa Moisés de uma maneira extraordinária. Então, se você acha que acabou na sua vida, qualquer situação, se você, como fala na luta, você já jogou a toalha, sabe? Já jogou a toalha. Nós não podemos jogar a toalha. Eu assisti uma luta em que o treinador, ele jogou a toalha. E quando se joga a toalha, é porque ele decretou. Só que o lutador, sabe o que ele fez? Ele pegou a toalha com o pé e chutou fora do ringue, lá o octógono. E ninguém entendeu nada. Ele levantou e fizeram contagem com ele. No 10, o juiz viu que ele tinha condição. Ele voltou e venceu a luta. Então, muitas vezes, nós podemos jogar a toalha. Só que Deus fala, olha, você jogou a toalha, mas não está tudo acabado. Eu posso fazer na sua vida algo novo. Eu posso fazer da sua vida, trazer o melhor. E ele fez isso com Moisés. Moisés foi e libertou o povo. Moisés foi usado por Deus e tirou aquele povo. Irmãos, os planos de Deus, eles não podem ser impedidos. Em Isaías 14, 27 fala assim, porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem pois poderá invalidar? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Então, se Deus determinou algo para a minha vida e para a sua, se você está aqui nessa manhã, você querendo ou não, se tem algo que Deus determinou, Deus, ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir. E se Deus estendeu a mão para te abençoar, quem vai fazer ele voltar a mão dele para trás? É o que o texto está falando para nós aqui. Então, nessa manhã, é o momento de nós não questionarmos a Deus por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele deixa de fazer. Porque tudo está no controle de Deus, tudo. Então esses exemplos aqui que eu dei, eles mostram a soberania de Deus. Deus foi soberano com Moisés. Deus, ele foi soberano
com José, e Deus, Ele foi soberano com cada um deles, e Deus é soberano conosco. Então nessa manhã, eu quero deixar isso para mim e para você. Nós podemos estar acostumados com o nosso ninho, por mais medíocre que ele possa ser, mas Deus, Ele tem algo melhor. Quem crê nisso, que Deus tem algo melhor? Quem crê nisso, que Deus, Ele vai mexer no ninho, porque Ele tem algo melhor? E como Eclesiastes 7:8 fala assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Irmãos, que nessa manhã você leve isso para você. Deus, Ele pode mexer no ninho. Deus, Ele quer mexer no ninho. E Deus, Ele vai mexer no ninho. Porque se é um propósito dEle, Deus, Ele vai colocar as mãos. Deus, Ele vai mudar essa história. Seja de quem for, deixa Deus mexer no ninho. Então, eu quero orar nessa manhã. E se você tem falado, Deus está mexendo no ninho, estou sentindo, porque não está mais confortável em algumas situações. Deus está mexendo no ninho de alguém que eu estou orando. Deus está mexendo no ninho da minha vida. E se Deus está mexendo no ninho, é porque Ele quer fazer você voar mais alto e você voar. Então, se você tem sentido isso, nós vamos orar. Para que você fale para Deus, Senhor, fale para Ele, Senhor, continue mexendo no ninho. Não pare de mexer no ninho. Faça com que eu realmente seja como essas águias, que eu aprenda a voar e a voar para onde o Senhor quer que eu voe, e que os seus propósitos sejam feitos na minha vida, que os seus propósitos são melhores do que os meus. Os seus planos são melhores do que os meus planos. Os seus caminhos são mais altos e melhores do que os meus caminhos. Então, vamos orar. Se você tem sentido isso, coloque em pé. Fala, Deus está mexendo no meu ninho. Deus mexeu